Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Renan. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uso progressivo da foice. É zoeira. O uso progressivo da força, aguarda aí depois da vinheta. Vamos falar exatamente disso, que seria o uso progressivo da força. Por mais que o agente de segurança seja ele público ou privado, ele tem inúmeras ferramentas para sua atuação, para proteger o patrimônio e as pessoas à sua volta. Não podemos negar, mesmo assim, que a força é uma dessas ferramentas para essa proteção. Fala, não me diga! Para a gente entender melhor como é que funciona o uso progressivo da força, Não consegue, né? Vamos começar primeiro definindo o que seria força. Força é toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando a capacidade de autodecisão. Agora que a gente sabe o que é força, a gente precisa entender que ela não é um recurso para ser utilizado de forma indiscriminada e a esmo. Por isso, existem níveis de escalonamento para a sua utilização. De uma forma resumida, a gente pode definir o uso progressivo da força. O uso progressivo da força é a escolha da força adequada pelo agente de segurança em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado e dentro dos parâmetros legais das leis vigentes. Alguns atores utilizam a palavra uso seletivo da força, ao invés de uso progressivo da força, por um motivo bem simples. A parte progressiva, o uso progressivo da força, a palavra exatamente progressivo, costuma passar a ideia de um progresso, de um escalonamento, onde ele tende a aumentar. Então começa lá no nível mais simples, no nível 1, que é a presença do agente, até vai progredindo até o uso de força letal, mas não funciona necessariamente assim. Dependendo da resposta que o agressor ali ou suspeito ter, o uso de força para em determinado momento. Quem defende essa palavra do uso seletivo da força, defende também que ela pode ser seletiva em subir a escala e descer a escala. Então, por isso, uso seletivo da força. Isso trata puramente de semântica, desde que você entenda exatamente como funciona a técnica e os seus escalonamentos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É importante dizer que existem vários tipos de modelo de uso da força. Eu vou colocar os nomes aqui em algum lado aqui para vocês observarem. Então, sem mais demora, vamos falar agora diretamente sobre o uso de cada nível da força. Nível 1. Presença física do policial com atitude preventiva que visa inibir o comportamento incomum ou inadequado. Então, pessoal, o nível 1, como falado, é o nível mais básico de uso progressivo da força. Ele visa ali coibir que a pessoa cometa alguma atitude ilícita. Vou dar um exemplo onde esse nível 1 seria bem útil, o BRT. A falta de segurança pode paralisar o funcionamento do BRT na Zona Oeste. É por conta de depredações e também pessoas que acabam acessando o sistema sem pagar a tarifa. O BRT está sinalizando com uma paralisação. Estações do BRT, você não nota nenhum tipo de agente de segurança. Existiu um tempo atrás, na Taquara, alguns agentes de segurança que ficavam ali apaisando, mas o agente apaisando, ele não coíbe exatamente o ato ilícito, ele pega o ato exatamente no momento que acontecer. Então o ideal realmente é que tivessem agentes de segurança nessas estações aí do BRT para coibir ou pelo menos tentar limitar um pouco essas ações. Nível 2. Verbalização. Através do diálogo, o agente de segurança interpela o cidadão em conduta inconveniente, buscando a mudança de atitude a fim de evitar o afloramento da infração. A mudança de comportamento encerra a ação do agente de segurança. Em relação ao nível 2, o que nós observamos aqui nessa teoria? Tem o infrator, então nós também temos o agente de segurança, esse seria o nível 1, que é a presença. Nível 2. Esse infrator ele está ali na iminência de cometer o seu ato. Então, é importante que o agente de segurança ele se faça presente e demonstre a sua presença na forma de verbalização.
intimidar com a sua voz, com o seu conhecimento, aquele infrator. Caso a infração se encerre ali, se encerra também a atividade do agente de segurança. Nível 3, contato físico. Em caso da verbalização não surtir efeito desejado frente a uma conduta inconveniente, como medida cautela e como demonstração de força para dissuadir e desencorajar a ação, o agente de segurança realiza o contato físico, que seria, por exemplo, um toque no ombro. A mudança de comportamento encerra a ação do agente de segurança. O agente de segurança, caso esteja presenciando ali uma ação ilícita, ele pode executar a verbalização. Caso não funcione, ele pode chegar mais próximo dessa pessoa para executar justamente um toque. É uma fala mais próxima. Você pode entrar no espaço pessoal dessa pessoa para realizar uma comunicação mais direta com ela e assim poder dissuadir ela a executar ou continuar executando aquela ação ilícita. Nível 4. Imobilização. Em caso de resistência física ao se efetuar uma condução coercitiva, caracterizada geralmente pela recusa do cumprimento de ordem legal, agressão não física ou tentativa de fuga. Para chegar a este nível, devem ser esgotados os níveis anteriores. Então, digamos que tem uma pessoa ali executando uma atitude ilegal naquele ambiente, tentando agredir um funcionário, tentando destruir patrimônio da empresa, ou no caso de um policial mesmo, que tem que fazer a prisão da pessoa. Caso a pessoa esteja resistindo a essas atitudes, ou seja, ela esteja ali continuando a sua ação ilícita, então, nesse caso específico, pode-se utilizar a imobilização. A imobilização faz com que a agressão ali cesse. Esse nível 4 ele tem dois objetivos. Primeiro, cessar a agressão. Segundo, conduzir essa pessoa para um local específico, para um local ali onde vai ser executado os procedimentos cabíveis. Nível 5, força não letal. Em caso de resistência ativa ao se efetuar uma condução coercitiva, caracterizada geralmente pela agressão física contra o agente de segurança ou terceiros, é admissível que o agente de segurança empregue força física, sempre sem violência arbitrária ou abuso do poder. A verbalização deve ser mantida sempre no sentido de desencorajar o comportamento do agressor. Esse nível 5, pessoal, fica bem caracterizado pela palavra força não letal. Muita gente costuma utilizar, ou pensar pelo menos, que a utilização de força não letal seriam os tasers, a arma de choque. Mas existem inúmeras daí que pode ser utilizado. Por exemplo, o espageador, pode ser utilizado o espageador de gengibre, de pimenta, pode ser utilizado os bastões, as tonfas, bastões retráteis e por aí vai. É uma infinidade de recursos que a gente tem antes de chegar no seu nível máximo. E o mais importante, que até esse texto cita, que o uso progressivo da força ele pode combinar as camadas. Enquanto ele utiliza esse uso de armamento não letal, ele também deve verbalizar o que ele quer. Por exemplo, fazer a pessoa cessar a agressão. Nível 6, força letal. Só se justifica no caso de legítima defesa em inevitável risco de vida do agente de segurança ou de terceiros em uma situação deliberada do infrator. A verbalização deve ser mantida sempre no sentido de desencorajar o comportamento do agressor. Esse é o nível 6, é o nível final, é a última utilização de força, que é a força letal. E ela deve, como foi explicado no texto, ela deve ser utilizada estritamente no amplo da legítima defesa, sua ou de terceiros. Uma coisa muito comum também que as pessoas costumam perguntar vou dar um exemplo assim. O agente de segurança está armado com um revólver calibre 38. Vem uma pessoa na direção dele com uma faca. Me dá essa faca. Me dá a faca, filha da puta. Muita gente pergunta assim, mas a pessoa está armada com uma faca e eu com um revólver. Eu posso efetuar o disparo? Vamos observar o uso progressivo da força, por exemplo. Então, o agente de segurança está lá, o agressor está lá. Nível 1. Beleza. Ele não deu certo. Então, partimos para o nível 2, onde aquele cidadão está armado com uma faca e o agente de segurança ele começa a verbalizar com essa pessoa. Verbalizando,
não surtiu efeito, ou seja, nível 2 não funcionou. Nível 3, o toque. Nesse caso, pessoal, em específico, fica muito perigoso executar o toque ou se aproximar daquele cidadão, daquele infrator, armado com uma faca. Então, o nível 3 também ele não seria útil. Nível 4 seria uma possível imobilização. No caso, pessoal, a pessoa está armada com uma faca. Então, ainda assim, se aproximar dessa pessoa é um ato perigoso. Então, o agente de segurança tem que continuar verbalizando sempre com aquela pessoa. Nível 5, emprego da força não letal. Nesse nível 5, aí, o agente de segurança e o agressor poderiam estar alinhados no nível de força. O agente infrator tem a faca e o agente de segurança possui, por exemplo, uma arma de choque, uma Spark, um taser, pode possuir um bastão, pode possuir uma tonfa, um bastão retrátil e por aí vai. Então, as forças estariam equiparadas. Esse agente de segurança, se estiver devidamente capacitado a utilizar esse tipo de armamento, ele poderia intervir para poder dissuadir ali o agressor. Digamos que ele não tem esses recursos de armamentos não letais. E o agente ali de agressor vai na direção dele com a faca. Então nós entramos no último nível, que é a força letal. Então o agente de segurança, obedecendo ali a proporcionalidade, pode utilizar o seu armamento não letal para incapacitar, no caso, aquele agressor. Lembrando, pessoal, muita gente fala que em relação à desproporcionalidade entre a faca e o revólver. Só que o artigo da legítima defesa ele é bem específico. Utilização dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Com os meios necessários e a mão que ele possuía ali para equiparar a força. Sem somente o seu armamento de fogo. Então, é o que ele podia ter utilizado na hora. Então, encerramos o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tem alguma dúvida, podem perguntar aqui embaixo que eu respondo aí para vocês. Não sei em qual mídia vocês vão estar, mas eu respondo. Não se esqueçam de deixar o curtir de vocês aqui embaixo. E se inscrevam no canal para mais atualizações aí. Até a próxima aí, pessoal.